nós já estamos aqui e eu tenho a alegria de receber aqui na plateia esse meu querido que tem uma pergunta para nós. Como é seu nome? Meu nome é Carlos. Carlos, de onde você é? Eu sou paraibano, mas moro na Ilha do Governador, no Rio de Janeiro. Beleza, seja muito bem-vindo. Para quem é a sua pergunta? Seria para o psicólogo. Assim, tem uma dúvida se uma pessoa que já teve algum problema de ordem psicológica, se essa pessoa seria interessante, se essa pessoa está livre para fazer um curso de psicologia, se tornar psicólogo ou psicóloga, se isso tem alguma coisa a ver, se seria ruim ou não, se influenciaria. Olha, vias de regra, obviamente que não, né? Senão nós não seríamos psicólogos, não teríamos psicólogos aí. É interessante, quando a gente começa o curso de psicologia, os professores costumam dizer isso, né? Fazer essa reflexão, essa autorreflexão, no sentido de que, olha, o que você está buscando aqui? A maioria de nós que procuramos o curso de psicologia estamos procurando respostas também para a nossa própria vida, né? Victor Frankl, ele fala que foi um dos grandes e talvez um dos maiores psicólogos, psiquiatras da história. Ele fala isso da própria experiência dele. Ele que desenvolveu toda uma teoria aí, com mais de 30 livros publicados, falando sobre o sentido da vida. Ele fala que a primeira coisa que ele buscou quando ele começou a desenvolver essa teoria foi porque ele mesmo, pessoalmente, viveu a falta de sentido na vida dele. Então, buscar o curso de psicologia, buscar solução para a própria vida é também um passo que faz parte dessa missão pessoal, dessa intuição pessoal de você procurar ajudar as outras pessoas. Então, é sempre uma ajuda a si mesmo, mas uma ajuda ao outro. É lógico que, e aí eu já vi também casos na universidade, de pessoas que têm problemas psicológicos mais graves, que aí realmente não impede ela de fazer o curso, mas pode impedir ela de receber depois a licença para exercer a profissão. Então, eu já vi casos de pessoas que fizeram o curso, mas que, no final, os professores, conhecendo o quadro psicológico dessa pessoa, saber que ela não tinha condições psicológicas de estar atendendo, de estar tratando, porque aí realmente é exigente, você precisa estar bem, você precisa também fazer a sua terapia para poder dar conta da ajuda para os outros. Obrigado, Edson. Eu não contei para você no início do programa, mas durante o programa você pode conversar, especialmente com o Ellison e com o Padre Anderson. O Padre Anderson, ele já está recebendo você no seu endereço no Twitter, que é @PadreAndersonCN. E você pode enviar perguntas direto para o Padre, dependendo da sua pergunta, o Padre vai me chamar e vai responder você. O Ellison recebe você aqui durante o programa, especialmente do Facebook, não é isso, Ellison? Exatamente. facebook.com/Ellison Psicólogo, ok? Ellison Psicólogo no Facebook e o Padre Anderson no Twitter, @PadreAndersonCN. A gente segue já com a próxima pergunta, mas eu quero contar para você que já chegou a revista Canção Nova Kids desse mês de fevereiro. E com um assunto todo especial, que ele está inclusive aqui na nossa capa. Se acabasse a água? É um questionamento muito importante e atual para as nossas crianças. Aqui está o boleto, especialmente para o nosso sócio Kid, e um conteúdo todo ele preparado especialmente com homenagens do mural, do clubinho e desenhos, enfim, tudo preparado para evangelizar, para informar e nessa edição especialmente para conscientizar a nós e nossos filhos sobre a questão da água. E é super interessante a gente imaginar como é que as crianças, elas se comportam a respeito de uma situação dessa que nós estamos vivendo, muitas vezes mais até comprometidas do que nós adultos, à medida em que são bem informadas. E está aqui a revista Canção Nova Kids. Você pode entrar em contato com a gente para tornar-se sócio e tornar sócio também o seu filho, sua filha, no telefone 0 operadora 12 31 86 2600, esse mesmo telefone que você usa para fazer a sua pergunta, ou você pode entrar em contato também através da internet. O endereço é kids.cançãonova.com. É uma iniciativa belíssima, porque nós estamos pensando hoje nos sócios de hoje, em função de
amanhã. Obrigado a todas as famílias e pais que estão conscientizando seus filhos de participarem da Canção Nova desta forma. Daqui a pouco eu conto mais novidade para você do nosso acampamento de carnaval que está chegando. Próxima pergunta, Fernanda. Querida, bem-vinda, viu, gente? Olha, para quem não sabe, a Fernanda está pela primeira vez na TV, não é isso? Verdade. Pela primeira vez na TV. Seja bem-vinda, viu? Obrigada. Você é de onde, Fernanda? Eu sou do Rio de Janeiro. Do Rio de Janeiro. Há quanto tempo na Canção Nova? Estou indo para o meu terceiro ano, primeiro ano de juniorato. Seu primeiro ano de Graças a juniorato. Deus. E você está trabalhando no seu dia a dia aonde? Eu estou no setor do jornalismo. Você já é jornalista? Graças Legal. Que a alegria Deus. receber você aqui, viu? Obrigada. Seja muito Prazer. bem-vinda. Obrigada. Mais uma participação via e-mail. Você pode mandar o seu através do trocandoideias@cançãonova.com. A pergunta é para o Padre Anderson. Ganhei bebê e fiquei 4 domingos sem ir à Santa Missa, mas a ministra, sempre que pode, traz a comunhão para mim, mas nem sempre aos domingos. Tenho que confessar para voltar a comungar nas Santas Missas? Existe aqui um preceito, mas também nós precisamos diferenciar o não poder e o não querer ir à missa. Então, neste caso seu, você não podia ir à missa. Tinha ali o impedimento e graças a Deus que a ministra pôde levar para você a Eucaristia, porque para assim também você se alimentar da Eucaristia e participar de uma maneira um pouco prolongada, ou seja, você recebe a Eucaristia onde a sua comunidade viveu a Eucaristia. Então, existe uma grande diferença aí, você não podia ir à missa. Então, neste caso, não houve um pecado, mas houve um impedimento. Neste caso, você está livre da confissão, não precisa confessar este pecado. Obrigado, Padre. Por favor, Fernanda. Mais uma pergunta para Carla. Qual seria a forma mais coerente de lidar com a sogra que se envolve na vida conjugal? Devo procurar conversar abertamente com ela? Tem que partir do meu esposo ou devo calar e suportar suas intromissões? Tenho 1 ano e 6 meses de casada. Não moramos com ela, mas em uma de suas casas. Essa pergunta via Facebook não quis se identificar. É um dado interessante. A gente já falou sobre as nossas queridas sogras em uma das perguntas no primeiro bloco. Entretanto, essa pergunta tem um dado interessante, que ela requer ou não a ajuda do marido nessa situação. Vai que é tua, Carlinha. Então, a questão das sogras, né? Primeiro, eu volto aqui numa coisa que eu insisto sempre no tempo de namoro. Quando nós namoramos, nós precisamos conhecer as nossas famílias. Eu preciso conhecer a família, eu precisei conhecer a família do Cleto e o Cleto conhecer a minha, né? Porque tem certas coisas que a gente não muda. Não adianta, quando casar passa. Não passa. Então, você já tem que se preparar para viver. Como era o relacionamento seu ou da sua sogra mesmo, já no namoro de vocês? Vocês já davam essa abertura, você já percebia que é próprio do temperamento dela, essa questão de querer, eu não digo a palavra intrometer, eu acho meio pesada, né? Mas, às vezes, porque às vezes, participar, isso, obrigada. Porque às vezes ela quer até ajudar, mas às vezes muito ajuda que não atrapalha, não é assim? Então, não é a maneira para ajudar. A questão, primeiro, é você observar isso. Se não, se é a partir de agora, vocês têm um agravante também, que pode ser que você se sinta aí, de certa maneira, cobrada pelo fato de morar num imóvel dela. Então, eu vou deixar ela participar, porque senão ela pode tirar a gente daqui. Mas isso não pode ser um aluguel. Vocês precisam viver, nós voltamos a falar, no diálogo, na transparência. Como é o seu marido? Ele percebe essa intromissão, essa participação, né, exagerada da mãe dele no relacionamento de vocês? Se ele percebe também, o ideal é vocês conversarem os 3. Se ele não percebe, você precisa começar a mostrar para ele essa participação e essa insatisfação sua. Agora, se já era assim,
e ele fala, não, vamos ter que aguentar, aí tem hora Quer que dizer, ela a gente... sabia que ia casar assim, com o marido, não que a casou mãe... enganada, né? Ele não casou enganada, isso. Então, aí você tem que, como diz o querido professor Felipe, com galhardia, né, ir para frente e ultrapassar. Tem certas coisas que a gente, né, tem que ultrapassar na vida para viver bem. Não é que, vou morrer para mim mesmo? Não. Mas também não fazer disso um cavalo de batalha. Né? Porque senão a gente vai, por causa de uma coisinha, a gente vai criando aquela coisinha em volta, a gente vai e vira um inferno. Aí a sogra virou uma bruxa mesmo, um monstro, e Deus que me livre. Vira um inferno na vida da gente. Não. Pode ser no diálogo, ou até mesmo em certas coisas que você fala, vamos respirar. Não, dá para passar. Vamos lá, né? Dá para ser assim. Às vezes até, não digo retrucar o que ela fala, né? Não só de contestação. A gente fala assim, mas eu preferia que fosse assim. Educadamente, a gente conversando. Aí vem a sogra e fala, mas por que vocês não fazem assim? É que a gente preferiu fazer assim, mas também não precisa se omitir. Você pode dizer isso. E assim vocês vão tentando o equilíbrio e mostrando também o espaço de cada um. Mas o ideal é o diálogo. Carla, eu ia falar alguma coisa, padre? Perdão. Ok. Ele não tem sogra. A sogra dele é fantástica. Não, mas já que você deu boa, uma coisa aqui, eu queria só acrescentar uma então, coisa. então a minha intuição não estava A sua errada, intuição não. foi boa. Eu fiquei pensando aqui. Eu senti que ele queria falar alguma coisa, bendito. Porque o fato de ter escolhido o marido, né, foi uma escolha livre. Então, faça agora o esforço de também escolher o seu marido completo com a sogra. Com a bagagem dele. Com a bagagem inteira. É a mesma coisa. Eu fiquei pensando, porque esses dias eu atendi uma senhora, uma moça, que há um ano e meio que ela não dorme, porque há um ano e meio casada, e o marido ronca demais. Oh, meu Deus. O ronco é agitado dormindo e tal, e ela tem um sono muito leve, então são dois opostos. Ele dorme com uma pedra, porém agitado, e ela não consegue dormir. Só que o fato é justamente esse. O que eu a fiz questionar. Você não escolheu o seu marido? Escolha também o ronco dele. É a mesma coisa. Você não escolheu o seu marido? Escolha também a sua sogra. Exatamente. Porque se ficarmos nessa coisa, não, eu quero meu marido, mas eu não quero a minha sogra, vai ter briga constante. Duas coisas eu gostaria de comentar. Uma coisa, esse aspecto do ronco é muito sério, importante, e é preciso, às vezes, levar em conta do ponto de vista médico. Apneia, né? Não é? Talvez ele precise de algum auxílio médico, com certeza precisa para poder identificar a causa do ronco, então tem solução também para isso. Outra questão que me vem da resposta de vocês, hoje eu estava conversando com um casal, aliás, com um noivo, e a gente estava falando sobre a vida a dois, que é feita de acordos, não é? Então tem que começar desde cedo, né? Desde o namoro, se vocês noivam, então pensam numa vida a dois, é preciso começar a fazer acordo, não é? Porque um não vai conseguir resolver o problema do outro, mas se o casal começa a se colocar em acordo, fica muito mais fácil. Obrigado pela pergunta, viu, minha gente? Antes da próxima pergunta, deixa eu lembrar para você o nosso Carnaval. Canção Nova se prepara para receber você de 13 a 17 de fevereiro. É o nosso Vem Louvar, nosso acampamento de carnaval. Ele tem um tema, para que a vossa alegria seja completa. É um versículo da Bíblia, ela está no Evangelho de Jesus Cristo, segundo João, capítulo 16, versículo 24. Canção Nova espera você aqui. E eu faço um apelo especial a quem está fazendo seus planos aí para o Carnaval. De repente você não conhecia este acampamento, você não participou, você estava com outros planos, mude de plano, venha para cá. A Canção Nova espera você. É gratuito, você vem e participa. Você pode obter mais informações ligando para a gente no 0 Operadora 12 31 86 2600. E sobre este evento e outros eventos da Canção Nova, você pode também acessar eventos.cançãonova.com. Por favor, tome nota, de 13 a 17 de fevereiro, vem louvar acampamento de carnaval aqui na Canção Nova. Vamos à próxima pergunta. Ellison, a pessoa pediu para não se identificar. Estou vivendo em segunda união, tenho 36 anos, não temos filhos, meu companheiro bebe, fuma e já identifiquei que sofremos de dependência emocional. Não trabalho fora de casa. O que posso fazer? Isso tem me angustiado bastante.
Pois é. Bom, interessante a pergunta. A gente teve uma pergunta de um jovem, de uma pessoa de 36 anos que ainda não se casou, e agora temos uma pergunta de uma pessoa que está na sua segunda união, mas uma segunda união que está muito problematizada, no sentido de que, se você está fazendo essa pergunta, você não está se sentindo bem nessa união. Você fala do vício do seu marido, tanto do álcool como do cigarro, e você fala de estar angustiada, de não estar bem. Ela fala de dependência emocional. Dependência emocional. Para mim é uma emocional. expressão nova, Elison. Olha, na verdade, talvez a melhor expressão seja dependência afetiva. Ok, obrigado. Muitos casais, não só casais, qualquer grupo social pode viver isso, principalmente no casamento. E talvez isso angustie, porque você não consegue se libertar. Né? Se libertar em que sentido? O casamento precisa ser um casamento feliz, ele é composto por duas pessoas livres, duas pessoas que se entregam livremente uma à outra, de forma responsável, de forma a respeitar os limites e também as potencialidades e desejos do outro. Então, não está acontecendo isso. Você parece que se sente presa, né? E realmente você fala e você identifica essa dependência. Se você está dependente emocional ou afetivamente, você precisa de ajuda. É você que está precisando de ajuda, você precisa trabalhar, porque você permite que o outro, seja o seu marido ou outra pessoa, controle a sua vida dessa forma. Né? Você tem a sua liberdade, você precisa se encontrar. Muitas vezes uma terapia ajuda e muito nesse sentido, porque muito provavelmente, se você está dependente afetivamente dele, você já esteve dependente afetivamente de outras pessoas nos seus relacionamentos interpessoais. Então, isso é um problema pessoal e precisa de ajuda. Nós não podemos, você não vai conseguir vislumbrar até mesmo a tua missão, a sua vida como missão, a sua vocação de forma efetiva, se você não encontrar esse lugar da independência afetiva. Parece uma pergunta óbvia, mas penso que não. Elison, quando você fala de terapia, o que é uma terapia? Então, Ricardo, a gente tem, na verdade, duas formas de ver a ajuda psicológica. Ou ela é uma análise, que muitas vezes o termo está ligado a uma psicanálise, que é uma abordagem da psicologia, ou uma psicoterapia. E quando eu digo terapia, eu estou dizendo da psicoterapia. São duas abordagens diferentes, mas que são parte da psicologia. A terapia que eu estou falando é um processo que você participa semanalmente, vias de regra, é a melhor forma, semanalmente, ou às vezes até mais de uma vez por semana, de 40 a 50 minutos, mais ou menos, de uma sessão com o psicólogo. E aí o psicólogo usa, de acordo com a abordagem que ele trabalha, as suas técnicas para poder ajudar a ser um suporte para a pessoa, para que a própria pessoa, o próprio indivíduo, resolva os seus próprios problemas. E aí a gente vai aprofundando nessa compreensão, vendo que nós, à medida que nós vamos crescendo e desenvolvendo, nós criamos caminhos mentais e que muitas vezes nós não conseguimos ver outras formas de lidar com os nossos problemas. O psicólogo, a terapia, ela ajuda nisso. Por isso é um processo de médio e longo prazo. Não existe essa coisa do vai lá 2 vezes e resolver o problema. Não é assim. Então, é um processo, você vai alguns meses, para algumas pessoas 1 ano, às vezes até mais que isso. Então, é um processo de autoconhecimento e que o psicólogo vai dando ali o seu suporte para a pessoa poder se desenvolver. Obrigado. A Carla Astucci está rindo aqui do lado, porque o Elison falou um tempo, alguns meses, 1 ano. E a Carla falou aqui que ela está fazendo terapia já há algum tempo, né, Carla? 5 Eu gosto quando você fala disso, acho bacana. Faz 5 anos. Mas, assim, vendo o Elison falar, eu fico pensando assim, a terapia precisa muito da ajuda do paciente, né? Claro. Porque, você falando dos caminhos, a gente dá nó na gente mesmo, né? Sempre, não dá nó em pingo d'água, a gente dá nó na gente mesmo. E se a gente não entra no processo, alguém você vai inventar. enrolando, você vai Exato. enrolando. Às vezes, você fica 1 ano dando voltinha. Se alguém 2, tentar dizer 3, assim, estou enganando até o psicólogo, a pessoa que está se enganando. Está se enganando. Verdade. E o psicólogo ri da sua cara, né? Mas olha aí, vamos, né, resolver?
Existem profissionais que para eles é um favor, porque está ganhando, né? Mas os mais sérios, não, ó, ou você vai, vamos chegar aí. Então, mas é porque eu fico rindo, porque assim, realmente, a gente dá nó. Tem que entrar no processo. Você está indo bem, né? Há 5 anos, que coisa boa. Estou desatando os nós, porque tinha bastante caminhos inosados. Obrigado, querida. É o seguinte, nós já havíamos programado, inclusive para uma dessas datas, um programa aqui no Trocando Ideias, vocês vão gostar bastante disso. Nós teremos um programa específico sobre psicologia e religião. Nós teremos 3 psicólogos aqui conosco, inclusive o Elison é um deles. Para que a gente converse um pouquinho sobre psicologia e religião. Tome nota que em qualquer momento a gente vai voltar aqui com esse assunto. Muito bom mesmo. Obrigado, Edson, desde já. Fernanda, querida. Padre Anderson, a pessoa pediu para não se identificar. Sou católica e já participei de muitos encontros de experiência espiritual. E há muito tempo aboli o carnaval da minha vida. Hoje, ouço irmãos da comunidade que participo dizendo que gosta de carnaval e participa junto com o marido. Eu acho que não é bom para o cristão. Estou errada? Depende do lugar, depende do ambiente, depende do que vai ser feito no carnaval. O Ricardo agora mesmo disse, convidando que as pessoas pudessem vir aqui passar o carnaval. Então, depende do lugar, depende do ambiente. Claro, a partir das escolhas que nós vamos fazendo, por exemplo, eu sou padre, não vai combinar, eu sou padre e sou paulista, sou da cidade de São Paulo, não vai combinar eu ir para o Sambódromo de São Paulo, né? De Clésima e tudo. Vão pensar que era uma fantasia de carnaval, né? Então, não, tem certos ambientes que, por causa das nossas escolhas, e as escolhas definitivas, eu sou assim, eu abraço, essa é a minha fé, esse é o meu jeito. Tem lugares que nós precisamos dizer, não cabe, né? Então, eu percebo que existe aí um conflito entre o seu modo de pensar e os outros, né? As outras pessoas, como elas pensam, inclusive pessoas que fazem parte do mesmo grupo, da mesma comunidade. O que eu digo é justamente isso. Uma vez que nós temos a nossa escolha, a nossa fé, a nossa religião. Eu não vou, por opção, eu não vou para aquele lugar onde eu sei o que eu vou encontrar, onde eu sei o que eu vou ouvir, onde eu sei o que eu posso correr o risco de fazer. Então, é uma opção minha e precisa ser uma opção livre. Agora, se a pessoa ainda não se encontrou nisso, na verdade, ela não se encontrou com Deus. Porque uma vez que nós nos encontramos com Deus, nós fazemos uma opção radical por Deus. Por isso que precisa ser bem verificado. Onde é que essas pessoas estão indo? Estão indo apenas dentro, vamos dizer assim, estou supondo, elas estão indo ver apenas um desfile, né? Que é bonito, no ponto de vista cultural, é bonito ver um desfile, mas em que ambiente eu vou estar? Eu vou estar no meio da passarela, eu vou estar num camarote, eu vou estar sem ter contato com outras coisas, apenas ver o espetáculo. Claro que, às vezes, no espetáculo a gente vê pessoas quase como vieram ao mundo, né? Mas a questão aqui é saber onde essas pessoas estão indo, o que elas realmente estão indo. Mas, fortalecendo as nossas escolhas, a gente vai percebendo que certas coisas não cabem mais. Eu sou padre, eu não posso ir desfilar na Parquet de Sapucaí, né? Mas, por quê? Não é um peso para mim, isso não pode ser. Eu fiz uma escolha, uma opção de vida. Obrigado, querido. Minha gente, está na hora do intervalo. Que bom que você está aqui participando com a gente. Para quem não sabe dos nossos endereços para a sua participação, é o 0 operadora 1231 86 2600, no Twitter, @ptrocandoideias, no e-mail trocandoideias@cançãonova.com e no facebook.com/trocandoideias. Seja muito bem-vindo, pergunte, você sabe como é importante a sua pergunta, porque as respostas são dadas a você e não somente você se beneficia. Tanta gente é ajudada e vai estimulando essa vontade que a gente tem
e esse déficit que a gente tem também no nosso dia a dia de conversar sobre as coisas que estamos conversando aqui. Vamos para o intervalo, a gente já volta. Até já.